Olá, Grifafãs! Seguimos aqui somente com um Olá, Grifafãs, só eu, Isadora Tabi. A gente continua com problemas técnicos de gravação à distância nessa quarentena. Tá difícil, meu povo, mas a gente segue. Vamos conseguir, vamos sobreviver. Depois de um episódio sobre reivindicação dos direitos da mulher, da Mary Wollstonecraft, e eu tô cada vez melhor em falar Wollstonecraft, eu acho. Acho que deveria ser reconhecida por isso. A gente está atualizando essa discussão para o contexto brasileiro com o texto Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, uma espécie de tradução desse livro feito pela brasileira Nízia Floresta. E vocês viram também que, além do episódio 5 que a gente já lançou, que é esse sobre reivindicação dos direitos da mulher, estamos lançando episódios extras, hein? Quarentena Produtividade aqui. Essa é uma grande zoeira, me perdoem. Mas nós temos a série Grifo Nosso, com leitura de poesias, de trechos de artigos de literatura, pra gente dar um respiro nessas cabecinhas e corações nesses tempos malucos. Vocês estão gostando? Vocês estão me vendo passar vergonha tentando falar o nome de autoras polonesas? Mandem o seu feedback, por favor. Então vamos lá, esse é o episódio 6 do Grifa Podcast. E esse é o livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, de Nízia Floresta. O livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens foi publicado em 1832 por Dionísia Gonçalves Pinto. Ela nasceu em 1810, morreu em 1885, mais conhecida como Nízia Floresta. Essa obra foi considerada uma tradução livre de reivindicação dos direitos da mulher da nossa amiga Mary Wollstonecraft, que vocês já devem conhecer do nosso episódio 5, né? Se vocês não conhecem, eu recomendo fortemente voltarem lá no episódio 5, ouvirem ele primeiro e depois virem aqui para esse livro, porque vocês vão ver como eles são muito parecidos no seu conteúdo. A gente vai deixar algumas partes lá, algumas partes só aqui. E esse livro foi publicado sob o pseudônimo de Nízia Floresta Brasileira Augusta. Existe, na verdade, alguma divergência entre esse ser verdadeiramente uma tradução do livro da Mary ou não. Tem uma pesquisadora chamada Maria Lúcia Garcia Palares Burke que afirma, por exemplo, que o livro da Nízia, na verdade, era uma tradução do livro de uma outra pessoa, a Mary Wortley Montagu, que se chamava Woman Not Inferior to Man. Esse livro é de 1739. Por sua vez, o livro da Mary Montagu, ele era inspirado fortemente no livro de um escritor francês, um escritor e filósofo francês, chamado François Poulain de la Barre. E o livro tem um nome, algo como A Igualdade dos Sexos. Eu vou poupar vocês de me ouvir falando francês, que eu não sei falar, como vocês já sabem dos outros episódios, né? Então, na verdade, rolou essa grande suruba literária, que delícia, que um foi pegando o trecho do livro do outro. Não sei como que se tratavam as leis de cópia de plágio na época, mas está valendo. O resultado disso é que, independentemente se é uma tradução livre exatamente do livro ou não, é que as publicações da Nízia Floresta contribuíram muito para que o nome da Mary Wollstonecraft e as suas ideias de emancipação feminina em torno, principalmente, da educação das mulheres fossem disseminados aqui no Brasil. Uma curiosidade, inclusive, que mostra o tamanho que tomaram as ideias da Mary por aqui, é que no romance A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, né, que é considerado um livro importantíssimo na literatura brasileira, o livro inaugural do romantismo, a protagonista, que é a Carolina, ela tinha lido a Mary. Então, isso é o tanto que as ideias dela estavam espalhadas pelo Brasil da época. Bom, seja como for, esse livro, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, esse livro que a gente leu para esse episódio, ele está disponibilizado no livro Nízia Floresta, que tem esse título mesmo, escrito pela Constância Lima Duarte, que a gente também já conhece lá do episódio sobre o pensamento feminista brasileiro, vocês lembram? Ela fez um artigo, inclusive, que apresentava a Nízia pra gente as primeiras ideias sobre educação e sobre a emancipação da mulher no Brasil. Esse livro, com esse nome, Nízia Floresta, ele está disponível para domínio público e a gente vai deixar o PDF para leitura lá no nosso Medium, ou você pode baixá-lo gratuitamente na Amazon, para o seu Kindle, né? Apesar de tudo que a gente tem com a Amazon, mas está lá disponível esse livro, porque esse livro faz parte de uma coleção que chama Coleção Educadores, que foi uma iniciativa do MEC a partir de 2010, obviamente, né? Quando a Haddad ainda era ministro da Educação, obviamente, nada parecido com isso se deu hoje em dia. Essa coleção, ela reúne mais de 60 pensadores brasileiros e estrangeiros e ela é disponível gratuitamente para professores das redes públicas da educação básica dos estados e dos municípios brasileiros.
Bom, nesse livro, Sob Anísia Floresta, a pesquisadora Constância Lima Duarte reúne vários textos dessa autora, os quais ela precede com artigos muito ricos sobre o contexto histórico brasileiro, a história de vida da Anísia e algumas discussões sobre suas reivindicações para a emancipação feminina. Os textos originais que estão listados, além dos artigos da Constância, são Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, como a gente já disse, e também o Opúsculo Humanitário e as Cintilações de uma Alma Brasileira. Aqui nesse episódio, a gente vai se ater muito mais a contar a história, justamente essa história, o contexto da publicação, a trajetória da Anísia e analisar as contribuições que ela deixou, do que necessariamente destrinchar o livro em si. Primeiro porque, como o livro da Mary, ele é muito difícil de ler, visto que ele defende, não pelo seu tom, não pela escrita, mas visto que ele defende ideias muito liberais, extremamente burguesas, dado o contexto histórico, né? Que na época a gente tinha uma burguesia revolucionária, o que a gente sabe que hoje em dia, enfim, que nunca poderia ser dessa maneira. Então tem isso de um lado, mas de outro lado, é um livro também muito moralista, extremamente religioso, né? Dado a criação e o contexto que a Anísia viveu mesmo. Também não vale muito a pena a gente ficar destrinchando aqui todas as partes do livro e mostrando parágrafo a parágrafo que a Anísia falava, porque ele é realmente muito parecido com a reivindicação dos direitos da mulher. Por isso que a gente quer dizer que esses dois episódios, o episódio 5 e o episódio 6, eles se complementam muito, as ideias estão ali muito alinhadas. Então, bora falar da Anísia, bora falar do livro de verdade. Antes da gente partir para a vida da Anísia, eu quero apresentar a Constância Lima Duarte, que é quem guia a gente por essa história, né? A gente já conheceu a Constância um pouquinho quando falamos do pensamento feminista brasileiro, lá no nosso episódio 4. Mas a Constância é mestra em letras pela PUC-Rio, doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo e é também professora adjunta na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela sempre atua em temas como literatura de autoria feminina, crítica literária feminista, além de ter especialidade na literatura do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais, e é também crítica literária. Ela que vai nos apresentar a Anísia, que é o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, nascida em Papari, no Rio Grande do Norte, em 1810. A Anísia morou em diversos estados brasileiros, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e depois de algum tempo ela se mudou para a Europa, passando por países como Portugal, Inglaterra, Alemanha, Grécia e Itália, até se fixar na França, onde ela morreu em 1885. E num tempo em que a grande maioria das mulheres brasileiras vivia trancafiada em casa sem nenhum direito, essa mulher ela dirigia um colégio para moças do Rio de Janeiro e escrevia livros e artigos para defender os direitos femininos dos índios e dos escravos. A Anísia ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a romper os limites do espaço privado e a publicar textos em jornais da chamada grande imprensa, fossem esses textos crônicas, contos, poesias ou ensaios. Ela chegou a publicar 15 livros traduzidos em francês, inglês e italiano, e quando a gente observa esse conjunto da obra da Anísia, a gente percebe que o diálogo que os textos realizam entre si, eles se complementam, eles são peças de um mesmo plano de ação que tinha um projeto claro e coerente mesmo de alterar o quadro ideológico social da época. Em 1832, por exemplo, ela deu o primeiro passo dessa trajetória ao escrever Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. É nesse livro que a Anísia vai tratar do direito das mulheres à instrução e ao trabalho, e ela exige que as mulheres sejam consideradas inteligentes e merecedoras de respeito pela sociedade. Básico, né? Inteligentes e merecedoras de respeito. Acho que tá bom. A Anísia ela vai explicitar os preconceitos contra o sexo feminino, identificando as suas origens na dominação portuguesa, e ainda vai desmistificar essa ideia dominante da superioridade masculina. Se a gente lembrar que nesse tempo a grande maioria das mulheres brasileiras vivia enclausurada, sem nenhum direito que não fosse de obedecer à vontade dos seus maridos ou dos seus pais, a sua iniciativa ela se torna ainda mais surpreendente. E é por isso mesmo que a Anísia costuma ser lembrada como a precursora do feminismo no Brasil e na América Latina. No livro, a Anísia vai questionar o motivo de não haver mulheres ocupando os cargos de comando, tais como de general, de ministro de Estado e outras chefias. Ou ainda, por que as mulheres não estão nas universidades ou exercendo profissões como médicas e advogadas, uma vez que elas têm as mesmas capacidades que os homens. Assim, ela vai bater de frente com as estruturas de uma elite patriarcal que sustenta a sociedade da época.
Anísia também vai tratar de outros temas profundamente revolucionários para o momento em que ela vive, como a questão indígena e a abolição da escravidão. Em 1849, Anísia escreve um poema chamado A Lágrima de um Caeté, em que traz não a visão do índio herói, como os textos indianistas da época sempre traziam, né? Mas vai trazer o ponto de vista do índio vencido e do índio inconformado com a opressão do branco invasor. Já em Páginas de uma Vida Obscura, um folhetim de 1855, ela conta a história de vida de um escravo desde sua captura na África, de seus atos de heroísmo e a dedicação ao trabalho até a sua morte, enaltecendo as qualidades do homem negro e defendendo com ênfase um tratamento mais humanitário por parte dos senhores de escravos. Vê que aqui ela ainda não defendia a abolição, mas alguns anos depois, lá por volta de 1870, aí sim ela vai defender apaixonadamente o fim da escravidão no Brasil. Mas é precisamente a questão da educação o tema que a gente mais encontra ao longo da produção intelectual da Anísia Floresta. Tendo viajado por esses diversos países da Europa, ela entrou em contato com a utopia feminista que moveu inúmeras mulheres do século XIX e via a educação como uma condição fundamental da libertação da mulher, para libertar a mulher dessa situação de opressão e de submissão em que ela se encontrava. E as ideias que a Anísia expressou nessas obras fundamentaram o seu exercício do magistério, o exercício esse que ela se dedicou desde jovens, fosse em Recife, em Porto Alegre, e também a proposta filosófica e educacional do colégio que ela manteve no Rio de Janeiro, de 1838 a 1855, que era o Colégio Augusto. É bom lembrar que nessa época a grande maioria das escolas era dirigida por mulheres estrangeiras e a Anísia foi com certeza uma das primeiras brasileiras a ter um colégio no país. A sua escola ela trouxe avanços consideráveis para a educação do seu tempo. Nela se ensinava latim, francês, italiano, inglês, bem como as respectivas gramáticas e literaturas. Também se estudava geografia e história do Brasil e praticava-se educação física. Também era inovadora a limitação do número de alunas por turma como forma de garantir a qualidade do ensino. Todas essas questões que a gente está falando, elas eram realmente novidades na época, já que os demais colégios femininos, eles só se preocupavam em dar a educação que a mulher precisava, né? Então, enfatizava o desenvolvimento das prendas domésticas, se limitava a ensinar superficialmente o português e algumas noções rudimentares das 4 operações. E aí é muito importante que a gente situe a autora no contexto educacional do seu tempo, também para entender a dimensão da sua importância. Então vamos lembrar de alguns aspectos da política de educação do Brasil da época. Por exemplo, durante o período colonial, quase não havia escolas no Brasil. A instituição que se ocupava em oferecer a instrução era a igreja, através dos conventos e dos seminários, mas que também não eram suficientes. E se os homens recebiam uma educação um pouco mais consistente, as mulheres bastavam os trabalhos manuais. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, isso aconteceu em 1807, a situação começa a mudar um pouquinho. Junto da corte vieram educadoras portuguesas e francesas para educar as meninas das famílias mais abastadas e lentamente essa cara de heresia foi sumindo do ato de instruir e educar alguém do sexo feminino. Então foi mudando essa mentalidade em torno da educação das meninas. A gente também não pode esquecer que a gente está falando de um contexto da Revolução Francesa, né? E assim todos pareciam concordar, ainda que com interesses bastante diversos, que o século XIX representava para a sociedade burguesa o auge da civilização, e não era mais possível admitir que metade da população tivesse numa situação de inferioridade tão gritante, diante da outra que detinha todos os privilégios e poderes. Lembra quando a Mary fica falando, né, que não é liberdade e igualdade para ninguém se não for para as mulheres também. Aos poucos, criava-se quase um consenso em torno da ideia de que uma sociedade não evolui se não cuidar também da educação feminina e não habilitar a mulher para participar junto com o homem dos progressos da técnica e das ciências. Dessa maneira, principalmente na segunda metade do século, a educação passou a ser considerada como o primeiro passo a ser dado para tirar as mulheres do estado de inferioridade em que elas se encontravam e que a ignorância as havia colocado. Depois da independência do Brasil, foi estabelecido o ensino primário gratuito e extensivo aos 2 sexos. Só que as dimensões do país, o tamanho do Brasil, as distâncias e um descompasso entre as províncias contribuíram muito para que a implantação não se desse da maneira que tinha se imaginado. O que também motivou a criação do Ato Adicional de 1834, que delegava a cada província a responsabilidade com o ensino primário e secundário, ficando a União responsável somente pelo ensino superior. Essa medida foi decisiva para desarticular o ensino de primeiras letras no país inteiro,
antes mesmo que ele estivesse realmente assimilado pela sociedade. Então, não tendo um plano nacional de educação, e muito menos um plano nacional de educação voltada para as mulheres, a educação feminina ficava muito a cargo das famílias e, portanto, foi concebida a partir de uma visão bastante romântica, calcada na religião e na moral, que servia para preparar as mulheres para assumirem as suas funções de mãe e de esposa, e não mais do que isso. As mulheres bastavam o ensino primário e o desenvolvimento das habilidades manuais, e elas não podiam frequentar os cursos secundários e superior de maneira alguma. Nas décadas de 60 e de 70, né, de 1860 e 1870, alguns colégios se aventuraram a oferecer cursos secundários para as meninas, mas o número de interessadas era tão pequeno que logo eles fechavam ou eram obrigados a reformular os seus cursos. As jovens mais ricas, elas continuavam recebendo educação nas próprias casas, através de preceptoras ou mesmo sob orientação dos pais, enquanto as outras meninas permaneciam nas suas casas condenadas à mesma sorte das suas mães e das suas avós. Por tudo isso, uma bandeira de luta pela educação das mulheres foi fortemente abraçada por aquelas que conseguiram romper o preconceito e se destacavam, como era o caso da Anísia Floresta. Com ela, de um lado estavam as mulheres mais conscientes, que pretendiam estender às suas companheiras as benesses da instrução e do conhecimento de si mesmas. Do outro, estavam alguns homens, incluindo filósofos, jornalistas, políticos e até mesmo médicos, que também queriam ressaltar a necessidade urgente de dar às mulheres uma condição mais digna na sociedade. Claro que, frente a esse movimento, as estruturas tradicionais elas tentaram pautar as palavras de ordem femininas e determinar, segundo seus próprios interesses, os novos comportamentos da mulher, bem como seus direitos e deveres. Foi nessa época que começou uma supervalorização das figuras da mãe e da esposa, alçadas à categoria de santas, uma vez que lhes caberia a divina missão de serem guardiãs da família. A menina, enquanto não era mãe e esposa, ela tinha que se preparar para assumir essas funções em algum momento da vida. E foi nesse momento também que foi fixada a imagem de uma mulher dócil, meiga, frágil, dependente, enfim, uma mulher que seria o ideal de mulher que todos passariam a desejar a partir de então. Essa mulher ela ganhava um novo status social de importância e ela era louvada, mas ela era louvada como a rainha do lar. E mesmo que todas as decisões fossem tomadas pelo homem, ela ganhava esse status. Então cabia a ela agora a responsabilidade pela integridade da família, pela sobrevivência dos filhos e pela educação dessas crianças. Além de elas também serem as responsáveis e também as culpadas, caso algo desse ruim, pela vigilância da moralidade e por uma certa regeneração social, falando da sociedade como um todo, né, de maneira mais ampla. A gente percebe que, nesse contexto, não é como se as mulheres devessem estudar por elas próprias, para elas ficarem mais inteligentes, para elas poderem exercer alguma profissão, mas elas tinham que estudar para que melhor exercessem os seus papéis previamente estipulados, ou seja, o papel de servir aos homens. E é nesse contexto que a Nívia escreve também o Opúsculo Humanitário, que é uma coletânea de 62 artigos que foram publicados separadamente no Diário do Rio de Janeiro, em 1853, e também anonimamente depois com o livro já circulando no Jornal Liberal. A Anísia pode também ser considerada como uma das primeiras mulheres no Brasil a ser utilizada a imprensa para divulgar ideias feministas, estendendo aqui, né, a interpretação de feminismo como uma ação consciente na defesa do sexo feminino, né? A gente não pode falar de um movimento feminista organizado na época. Então, nesse texto Opúsculo Humanitário, ela expressa o desejo de uma completa transformação no sistema educacional. Ela chega, inclusive, a afirmar que não se pode haver no Brasil uma boa educação da mocidade enquanto o sistema da nossa educação, quer doméstica, quer pública, não for radicalmente reformado. Radicalmente reformado. Esta contradição. Mas tá bom, Nísia, a gente entendeu. A autora tem consciência de que os preconceitos arraigados no espírito brasileiro eram ainda muitos. E ela vai enumerando os mais frequentes, tornando alguns capítulos desse livro quase uma extensão dos direitos das mulheres e injustiça dos homens. Ela vai falar da fraqueza física, da suposta incapacidade de reflexão das mulheres e do seu natural gosto pelo adorno, citado pelos homens sempre, né? Mas ela vai dizer que esses seriam apenas pretextos para que as mulheres fossem mantidas em estado de submissão. Os homens não tinham interesse algum em educá-las, justamente para ser mais fácil de dominá-las, pois, afinal, é o que ela diz, que quanto mais ignorante é um povo, mais fácil é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder. Na última parte do Opúsculo Humanitário, inclusive, a Anísia vai descrever um plano de educação completo para a mulher brasileira, que ela concebeu.
É o momento que melhor se percebe esse jogo de forças e de influências que a autora estava presa. Porque, por um lado, ela está muito próxima desse pensamento liberal e progressista, mas, por outro, ela está limitada pela sua formação religiosa e pelos ditames conservadores do catolicismo que ela foi criada mesmo. Então, nesse primeiro lado, a gente vê que ela vai defender a difusão em massa de escolas de primeiras letras para meninas em igual número das que eram criadas para os meninos. Ela também exige uma fiscalização severa do governo da qualidade do ensino ministrado. Ela protesta pelo impedimento do acesso feminino ao nível secundário. E ela também denuncia as facilidades concedidas a estrangeiros para abrirem escolas e lamenta o baixo nível intelectual da maioria das professoras. Porém, Anísia também vai revelar a sua criação religiosa em ideias bastante moralistas, reforçadas até por esse pensamento positivista, né? E se aproxima perigosamente de construir uma nova delimitação do papel da mulher, aproximando-se, inclusive, daqueles teóricos que ela tenta combater, tipo o Rousseau, que a gente já viu a Mary batendo tanto nele também, né? Mas a Mary vai dizer que a educação ela devia se iniciar no berço, com a amamentação feita pela própria mãe, e que o ideal de educação para a menina é aquela feita no lar, sob orientação materna. As virtudes, como a modéstia, a simplicidade e a caridade, deviam ser incutidas desde cedo, não só através das palavras, mas principalmente pelo exemplo doméstico, ou seja, as mulheres continuam exatamente no mesmo lugar em que elas estavam antes. A menina tinha que ser poupada do contato com estranhos, com os escravos, as brincadeiras infantis tinham que ser supervisionadas. Ela precisaria ter horário para tudo, para dormir, para acordar, para brincar, para comer. Todas as coisas para conhecer desde cedo o nobre fim para que foi criada. Assim, Anísia delineia um ambiente ideal para a menina que, no final, não é outro, senão aquele onde as mulheres sempre estiveram, a casa paterna. A essa menina, a única coisa que cabe é, um dia, se tornar mãe de família. E a mulher, que já é mãe de família, cabia assumir as responsabilidades para tornar essa menina, um dia, mãe de família também. Nada muda. Feijoada, né? Assim a gente vê que essa cultura geral que a Anísia tanto defendia, ela servia só para preparar melhor essa mulher para assumir com responsabilidade o papel de mãe de família, dentro de um rígido controle da sua moralidade, junto com todas essas ideias religiosas que ela carregava. O poder feminino, que já foi tão sonhado anteriormente, ele se limita àquele obtido através da influência junto aos filhos. E é a Constância que vai dizer: o aceno que Nízia Floresta havia feito em 1832, apontando para a possibilidade de uma vida pública para as mulheres, termina adquirindo um tom de brincadeira retórica da jovem escritora, uma vez que nem ela mesma parecia realmente querer executar a proposta ou nem mesmo nela acreditar. Se o feminismo de Mary Wollstonecraft pode ser considerado radical, o de Nízia Floresta parece se encaixar no bom feminismo, pois não pretende alterar substancialmente as relações sociais e conserva as mulheres nos limites ideológicos do privado. Mas ao fazer a leitura desse especial momento da história brasileira, importa ressaltar que é preciso não perder de vista o alcance que poderia ter tido, naquela época, a repentina valorização da figura feminina e da sua função biológica exclusiva. Para quem até recentemente ocupava um papel obscuro, em consequência uma estratificação social rígida que privilegiava o papel do homem, transformar-se em centro das atenções e receber homenagem de todos os lados deveria realmente significar muita coisa, como naturalmente significou. Essa era uma etapa obrigatória na história da liberação da mulher e que precisava ser cumprida. A Constância também coloca nos seus artigos que hoje a gente sabe que a construção da identidade feminina teve que passar necessariamente por esse resgate da função biológica e pela delimitação do papel da mulher junto à família. É muito difícil a gente ler isso no texto, seja da Mary, seja da Nízia, porque hoje é tudo o que o movimento feminista quer passar longe, né? A volta dessa função biológica, que, aliás, a gente sabe que mulher não é determinado pela sua função biológica, e muito menos desse papel junto à família. Mas ela teve que passar por isso. E a Nízia contribuiu para a construção dessa identidade, junto de outras teóricas da reformulação da maternidade e do papel da mulher, tanto no nosso país quanto na Europa, na França, porque ela estava convencida, junto com as demais jornalistas e escritoras contemporâneas suas, né, de que esse novo comportamento daria status e poder para as mulheres e representava grande chance para que essas se reabilitassem e se tornassem úteis à sociedade.
É a Constância também que vai pedir que não se deve negar a extrema importância que essa etapa representou na trajetória das conquistas femininas. Ao contrário, é preciso reconhecer que significou, na época, um passo na direção da dignidade e do respeito social. Mas a gente precisa observar que, ao enfatizar as virtudes naturais da mulher e ao lhe atribuir uma ação moralizadora diante da família, considerando a educação moral como a responsável pela maior consciência dos seus deveres, a Anísia termina também contribuindo para que haja uma construção e uma cristalização de uma certa mística feminina, né? Que ocorria naquele momento e também tocava nas mesmas teclas de outros pensadores completamente contrários a uma ampla emancipação da mulher. Mas com certeza, de uma coisa, a Anísia estava certa, que a educação é capaz de tirar o gênero feminino da submissão a que ele estava relegado e de dar às mulheres as condições necessárias para serem donas de seus destinos. E é nisso que a gente quer focar agora, na análise dos direitos das mulheres e justiça dos homens, que vamos fazer a seguir, trazendo alguns trechos diretamente das mãozinhas de Nísia Floresta. Vem com a gente. Direito das mulheres e injustiça dos homens. A começar, gente, pelo menos o século XIX, ele contribuiu pra gente com grandes títulos, né? Grandes em tamanho e grandes em beleza. Direito das mulheres e injustiça dos homens. A gente precisa começar a escrever com títulos mais assim, sabe? Eu acho. Bom, o capítulo 1, que chama Que caso os homens fazem das mulheres e se é com justiça, começa com uma citação, vou colocar aqui a citação de Dona Anísia, que é: se cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o que sente a respeito de nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para o seu uso, que não somos próprias senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e aprazer a nossos amos, isso é, a eles homens. Que fofura! A Anísia diz que ela considera que esse raciocínio são grandes palavras, são expressões ridículas e empoladas, mais fáceis de dizer do que provar. A gente vai ver que o texto da Anísia, por ser supostamente essa tradução do da Mary, ele usa a mesma construção dos argumentos baseada nos princípios da época e usando o argumento de que é a razão que deve prevalecer e a mulher não é racional, portanto, ela é menos importante, ela vai usar os argumentos baseados na razão para falar que, meus amigos, vocês estão bem errados. Então, assim, se os homens concluem que as mulheres são feitas para servir a eles, usando a razão, é pela razão que ela vai desconstruindo essa ideia e falando: meus amores, vocês estão errados, vamos parar com isso. Veja bem, ela vai entender que tem uma divisão das tarefas do cuidado, uma divisão muito clara, que as mulheres, elas são responsáveis pela gestação e pela nutrição das crianças, enquanto os homens só podem gerá-las. Mas é justamente pela importância dessas duas tarefas é que homens e mulheres deveriam ter respeito e estima iguais na sociedade. Nas palavras dela, o concurso imediato dos dois sexos é tão essencialmente necessário à propagação da espécie humana que um será absolutamente inútil sem o outro. Inclusive, ela vai dizer que não se pode negar que os homens olham com desprezo para o emprego de criar filhos. Para os homens, essa função de cuidado com os filhos é baixa e desprezível. Mas que se esses mesmos homens fossem lá consultar a natureza, eles saberiam que não tem emprego que mereça mais honra, mais confiança e mais recompensa do que este. Afinal, sem este trabalho, a gente nada seria. Por isso, as mulheres que verdadeiramente mereceriam o primeiro lugar na sociedade. Nísia Floresta, brasileira feminista marxista, iniciando o debate sobre reprodução social como fundamental do capitalismo. É brincadeira, pelo amor de Deus, eu estou brincando, não reproduzam isso publicamente. Mas a gente pode pensar hoje, através dos nossos olhos, né, principalmente dos nossos métodos, o quanto isso já estava dado, e a gente sabe que está dado desde do começo, né, e da consolidação do capitalismo, mas que a Nísia levanta aqui já essa preocupação. Afinal de contas, gente, se não tem reprodução da espécie, se não tem cuidado com essa reprodução, fica muito difícil dos homens quererem ser donos da porra toda, porque não vai ter porra toda, né? A lógica é bem simples, que ela vai tentar explicar. Ela vai dizer também que são as mulheres que se encarregam de educar os homens na sua infância. E se os homens têm essas posições de privilégio e de vantagens públicas, né, que eles têm, é justamente por causa da sua educação. Logo, de novo, são as mulheres que merecem um grau maior de estima e de respeito, porque são elas que educam os homens.
Ela diz que a humanidade podia até passar bem sem príncipes, sem generais e sem soldados, mas jamais poderia passar sem as suas amas na infância. De novo, aqui um grande diálogo, e estou sendo irônica mais uma vez, mas quando eu lembro da Silvia Federici dizendo, então galera, se amanhã todas as mulheres do mundo desaparecem, não saem de casa e não fazem nada, a sociedade colapsa, né? É mais ou menos isso que ela está querendo dizer. Nas palavras da Anísia, para que servem os juízes, os magistrados e os oficiais, se não para garantir a segurança e a propriedade dos bens daqueles que, se não fosse proibido, seriam capazes de fazer justiça a si mesmos mais exata e prontamente? Porém, as mulheres, mais verdadeiramente úteis, se ocupam em lhes conservar a vida para gozarem dessa propriedade. Obviamente que eu estou fazendo uma grande piada sobre Nízia Floresta Brasileira e Teoria da Reprodução Social, porque, na verdade, ela está bem preocupada em continuar defendendo a família nuclear burguesa e a propriedade privada e todas essas coisas. Mas a gente pode trazer, né, essa discussão para cá e pensar como isso já estava dado desde então. E apesar de o texto não ser essa tradução tão literal, né, do texto da Mary Wollstonecraft, a gente vê novamente aqui o argumento usado por ela de que a razão é a virtude maior e que ela deve ser obedecida e valorizada. Assim, pela razão, o trabalho que a mulher tem com a educação das crianças e com a manutenção do lar seria essencial, portanto, mereceria tanto ou mais respeito e valor da sociedade do que o dos homens. O capítulo 2 se chama Se as mulheres são inferiores ou não aos homens quanto ao entendimento. E nele a Nízia vai listando quais seriam os motivos pelos quais se defendia até então que as mulheres eram subordinadas aos homens e não poderiam se enveredar pela razão, pela ciência, pelos estudos. Segundo os argumentos que a Nízia lista da época, as mulheres teriam somente relâmpagos passageiros de razão, que se desvaneceriam rapidamente e seriam inimigas da reflexão, não pensando se não por acaso ou por um arrebatamento. E aí a Nízia vai usar o mesmo caminho de argumento que a Mary Wollstonecraft usava. Não seria essa, então, uma prova da fraqueza do espírito dos próprios homens, já que eles sempre foram criados e educados por mulheres? Se as mulheres são esses seres irracionais, incapazes de aprender, incapazes de pensar, e os homens são educados por elas, tem alguma coisa errada nessa conta aí. É todo mundo um bando de ignorante, né? Então, tem alguma coisa errada. E uma vez que se aspirava, principalmente nesse momento da humanidade, a evolução da sociedade através desse conhecimento, as mulheres precisavam realmente estudar e realmente se enveredar pela ciência. A Nízia, porém, vai reforçar esse papel da mulher como reformadora do homem e reformadora da sociedade, que dá aquele frio na espinha, né? Porque aí a gente historicamente está carregando esse peso de ter que resolver a treta alheia e ter que ser responsável quando a bucha aperta, né? Mas tá bom. Mas por isso, por conta desse papel reformador, é que a mulher mereceria importância, segundo a Anísia. E aí, nas palavras dela, o único meio de arrancar um jovem da libertinagem e torná-lo à sociedade é dar-lhe por guarda uma mulher capaz de reformá-lo com seu exemplo, moderar suas paixões pela prudência e desviá-lo de seus excessos por maneiras mais ativas. Os homens estão bem longe de provar o princípio com a prática, e pelo contrário, quando há alguma questão sobre seus interesses, quando sua prudência consumada não basta para domar os mais debochados dentre eles, todo o seu recurso é submetê-los à nossa tutela. Ela diz que nada justifica que as mulheres não possam estudar as ciências. Se elas são naturalmente menos capazes do que os homens para estudar, não teria problema nenhum em que elas aperfeiçoassem o seu conhecimento e atingissem ali um patamar mais ou menos igual. Então deveria ser, muito pelo contrário, que as mulheres eram plenamente capazes e talvez mais capazes que os homens, e por isso eles temiam que as mulheres estudassem e invejavam as suas capacidades. E a Anísia diz e pergunta para todo mundo como que se pretende que se dissipe a ignorância da sociedade, senão pelos estudos e pelas ciências. Ela diz também que todos sabem que a diferença do sexo só é relativa ao corpo e que não existe senão nas partes propagadoras da espécie humana, já que a alma não tem diferença. A diferença se daria na prática, a partir da educação, do exercício e da impressão dos objetos externos que nos cercam nas diversas circunstâncias da vida. E eu vou citar a Anísia de novo. É um grande absurdo pretender que as ciências são inúteis às mulheres pela razão de que elas são excluídas dos cargos públicos, único fim a que os homens se aplicam.
A virtude e a felicidade são tão indispensáveis na vida privada como na pública, e a ciência é um meio necessário para se alcançar uma e a outra. É por ela que se consegue a exatidão do pensamento, a pureza da expressão, a justeza das ações. Sem ela, não se pode jamais ter um verdadeiro conhecimento de si mesmo. É ela que nos põe em um estado de distinguir o bem e o mal, o verdadeiro do falso. É ela que nos torna capazes de regular nossas paixões, mostrando-nos que a verdadeira felicidade e virtude consistem em restringir nossos desejos do que em aumentar o que possuímos. Além disso, seja-me permitido notar o círculo vicioso em que esse desprezível modo de pensar tem colocado os homens sem o perceberem. Por que a ciência nos é inútil? Porque somos excluídas dos cargos públicos. E por que somos excluídas dos cargos públicos? Porque não temos ciência. No capítulo 5, e aí, eu não sei se o texto está cortado nessa edição do livro Nísia Floresta, ou se houve aqui um grande salto, não sei bem o que aconteceu, mas está assim na edição. Capítulo 5, se as mulheres são naturalmente capazes de ensinar as ciências ou não. Nesse capítulo, a Nísia, tendo experiência na direção de escolas, né, ela mostra que era uma preocupação recorrente também a questão da formação de mulheres enquanto professoras. E aí ela vai defender que, quanto à retórica, é preciso convir que nós, mulheres, somos os seus modelos e mestres. A eloquência é um talento tão natural e particular às mulheres que ninguém lhes pode disputar. É isso que ela vai dizer. Então, certamente, se nós, mulheres, temos uma eloquência mais comunicável que a dos homens, a gente tem que ser, ao menos como eles, tão capazes de ensinar as ciências, né? E ela vai apontar que se as mulheres não ocupavam as cadeiras da universidade, também não pode se dizer que seja por incapacidade, mas sim por efeito dessa violência, e ela usa a palavra violência, com que os homens se sustentam nesses lugares em nosso prejuízo. Isso me lembrou, não sei se vocês estão acompanhando, mas rolou uma conversa, principalmente no Twitter esses dias, acho que saíram umas matérias também, que houve uma queda significativa nas submissões de artigos científicos feitos por mulheres desde o começo da pandemia do Covid-19. Enquanto, por outro lado, não houve nenhuma queda e algumas revistas científicas tal notaram um aumento nas submissões feitas por homens. Então, para além do que isso significa, né, diretamente na produção científica, tipo que as mulheres estão produzindo menos cientificamente, dentro do meio acadêmico, significa também que essas mulheres, elas diminuem consideravelmente as suas chances de admissão em cursos, em processos seletivos, em contratação em universidades, né, no futuro, quando passar essa pandemia. E aí, assim, por que será, né? Por que será que ao mesmo tempo em que a gente volta a ficar confinado dentro de casa e que todas as tarefas de cuidado e todas as tarefas de reprodução social voltam a recair sobre quem, né? Sobre as mulheres, porque afinal de contas esse trabalho é naturalizado como o nosso, a produção externa, a produção pública, né? A produção científica das mulheres some. Inclusive, numa das matérias que a gente vai colocar lá no Medium, é uma matéria que está em inglês, infelizmente. Quem sabe, de repente, depois a gente consegue traduzir. Não prometo, mas podemos tentar. A entrevistadora, ela fala com um casal, que, se eu não me engano, é um casal, um homem e uma mulher. E o cara fala, pelo menos aqui, durante, né, a quarentena, eu vou ter um pouco mais de tempo de escrever. E aí isso é bom, porque eu vou produzir mais. E aí a mulher responde com uma gargalhada. Tipo assim, como você acha que tem tempo pra escrever? Porque o único tempo que eu tô tendo, eu tô lavando o pacote de batata palha. Ela não fala isso. Essa é a minha tradução livre, tal qual a tradução livre da Nísia para Mary. Mas, enfim, a gente vai deixar uns links sobre isso lá no Medium. E depois a gente pode continuar essa discussão nas nossas redes sociais. Bom, voltando à Nísia, ela, nesse momento, ela também vai dar umas boas escorregadas na coisa do papel natural das mulheres, né? É difícil pra gente ler, é difícil pra gente absorver, mas a gente tem que tentar fazer uma leitura não anacrônica do que ela tem para oferecer pra gente, né? Vamos tentar chegar a isso como um documento histórico. Ela vai dizer que o nosso sexo parece ter nascido para ensinar e para praticar a medicina, para tornar a saúde aos doentes e a lhes conservar. Olha lá o papel
de cuidadora de novo, o trabalho reprodutivo de novo, né? Ela vai falar que as mulheres elas são naturalmente mais inclinadas ao asseio, à prontidão, ao cuidado e fazem esse trabalho da cura com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade. E é por isso que os homens nos deveriam adorar. Difícil, né, Mary? Eu entendo que você estava num outro rolê, mas assim, difícil ouvir isso. Especialmente, de novo, vou trazer para esse momento, mas para esse momento de pandemia de corona. A gente sabe, né, que quando as mulheres passaram a integrar o mercado de trabalho formalmente, eu não gosto muito de usar essa expressão, porque as mulheres sempre ocuparam o mercado de trabalho, inclusive sempre trabalhavam muito, inclusive sempre em posições bizarras de trabalho. Mas o que a gente entende mais amplamente como, né, integrar o mercado de trabalho, grande parte das atividades que as mulheres passaram a exercer num contexto público agora, né, fora de casa, era relacionado às tarefas da reprodução social. Então, essas mulheres viraram professoras, enfermeiras, cuidadoras, empregadas domésticas, profissionais de limpeza, secretárias, tudo que envolvia esse papel de continuar gerindo as pequenas casas fora de casa, né? E para trazer esse debate um pouco mais para perto da gente, eu acho que é importante a gente perceber que hoje, segundo um relatório de 2019 da Organização Mundial de Saúde, as mulheres são 67% da força de trabalho no setor da saúde nas Américas. Claro que 54% dos médicos, dos dentistas e dos farmacêuticos são homens, mas 86% das enfermeiras e parteiras são mulheres. E são essas enfermeiras que normalmente têm mais contato com os pacientes, por exemplo, do coronavírus. Porque são elas que fazem o trabalho, vejam só, do quê? Do cuidado, de dar comida, de dar banho, de ministrar medicamento, de trocar roupa e todas essas coisas. São muitas as matérias que estão fazendo essas relações. E a gente viu que lá em Wuhan, na China, né, no epicentro da pandemia, o contingente de enfermagem composto por mulheres é de 90%. E aqui no Brasil, de acordo com os dados da pesquisa Perfil de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem e da Fundação Oswaldo Cruz, as mulheres representam 86,6% da categoria. Então, massa que a Anísia defende essa expansão das habilidades femininas, mas assim, o quanto que a gente também não está reproduzindo esses papéis e sendo muito menos reconhecida por eles também no ambiente profissional, né? Eu tô aqui indo e voltando loucamente. Esse livro está me deixando maluca, porque eu tô tentando sair lá do século XIX e voltar aqui para 2020. Mas tá difícil. Vamos voltar lá para o século XIX. Porque a Anísia vai finalizar esse capítulo dizendo que a gente pode facilmente concluir que, conforme ela demonstrou até agora, se o nosso sexo tem todos os talentos e requisitos para aprender e ensinar ciências, que põem os homens em estado de possuir o poder e as dignidades, as mulheres também são igualmente capazes de colocar esse saber a serviço da prática, exercendo o seu poder, por exemplo, em cargos públicos. E aí, a Anísia chega à conclusão, e eu vou citá-la aqui. De quanto tenho dito até o presente, não tem sido com a intenção de revoltar pessoa alguma de meu sexo contra os homens, nem de transformar a ordem presente das coisas relativamente ao governo e autoridade. Espero que nunca tirem essa frase de contexto. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Anísia Floresta. Voltamos. Não, fiquem as coisas no seu mesmo estado. Eu pretendo somente fazer ver que meu sexo não é tão desprezível como os homens querem fazer crer, e que nós somos capazes de tanta grandeza de alma como os melhores desse sexo orgulhoso. E estou mesmo convencida que seria vantajoso para os dois sexos pensar desta maneira. Realmente, eu espero que vocês nunca tirem essa frase de contexto e usem a minha voz nesta citação conflituosa. Mas, como diz a Constância no texto que introduz o livro, a Anísia, assim como a Mary Wollstonecraft, ela está verdadeiramente mais preocupada em fazer essa reforma pela educação feminina, que é uma reforma, claro, significativa, do que em mexer em estruturas que confinam as mulheres em casa nos papéis de mãe, de filha e de esposa. Ela reforça, porém, que os homens nos têm inteiramente privados de todas as vantagens da educação, e assim eles têm contribuído tanto quanto lhes é possível a fazer com que as mulheres se tornem criaturas destituídas de senso. Assim, sem educação,
As mulheres são entregues a todas as extravagâncias porque nos tornamos desprezíveis e atraímos sobre nós o maltratamento por parte dos homens, sendo eles responsáveis por isso duplamente, porque nos tiram os meios de evitá-la. Segundo Anísia, é daí que vem uma espécie de desprezo entre os homens e as mulheres. A falta de saber e a falta de educação que arrasta as mulheres a ações que os homens reprovam priva as mulheres de virtudes que poderiam sustentá-las contra os maus tratamentos que justamente os homens imprudentemente lhe fazem sofrer. Sem essas virtudes, ou seja, sem a razão, sem o conhecimento, resta às mulheres os meios mais condenáveis para se vingarem de seus tiranos, quando, pelo contrário, deveriam viver felizes se ambos os sexos resolvessem tomar um pelo outro sentimentos de estima que se devem reciprocamente. E é aí, novamente, na voz de senhora Anísia Floresta. Por esse meio, os dois sexos viverão felizes e não terão motivos de se acusarem mutuamente. Mas enquanto os homens nos fecharem toda a entrada às ciências, eles não poderão, sem fazer recair sobre si toda a repreensão, lançar-nos ao rosto as faltas de conduta que a ignorância nos faz cometer, e nós acusaremos sempre de injustiça e crueldade os desprezos e maus tratamentos que eles têm para conosco. A Anísia vai terminar o livro dizendo que ela julga ter demonstrado suficientemente bem que as mulheres têm o mesmo direito que eles aos empregos públicos, já que a natureza deu um gênio tão capaz de preencher os nossos corações tão suscetíveis de virtudes como as nossas cabeças são os de aprender a ciência. Ela defende também que as mulheres têm espírito, força e coragem para defender um país e bastante prudência para governá-lo. E que, se a comparação for biológica, os homens não poderiam negar que temos toda vantagem pela capacidade de gerar uma vila. Uma vida. Não uma vila, mas talvez uma vila também. Ai, ai. E vamos voltar a Anísia, porque eu já estou bem enrolada, para terminar este grande livro. Eis porque exorto a todas as mulheres a desprezar os vãos divertimentos e a aplicar-se à cultura de suas almas, a fim de se tornarem capazes de obrar com toda a dignidade a que a natureza nos destinou. Sem procurarmos elevar-nos e engrandecer-nos, façamos ver que merecemos dos homens tanta parte de sua estima quanto arrogam a si além de nós. Em uma palavra, mostremo-lhes pelo pouco que fazemos sem o socorro da educação, de quanto seríamos capazes se nos fizessem justiça. Obriguemo-los a envergonhar-se de si mesmos, se é possível, à vista de tantas injustiças que praticam conosco, e façamo-los, enfim, confessar que a menor das mulheres merecem um melhor tratamento de sua parte do que o que hoje prodigalizam a mais digna dentre nós. E aí, para encerrar, como a gente já disse, além do texto O Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, o livro Anísia Floresta ainda traz mais 2 publicações da autora. Elas são o Opúsculo Humanitário, que foi publicado em 1853 e traz uma síntese das críticas que a autora fez à educação do seu tempo, suas propostas de mudança e seus principais argumentos na defesa das suas ideias da emancipação feminina através da educação. Além disso, tem Cintilações de uma Alma Brasileira, que foi publicado em Florença no ano de 1859, que contém 5 ensaios que tratam da educação dos jovens, da mulher europeia e da saudade de seu país após tanto tempo ausente. Sua intenção era, além de fazer propaganda da pátria no estrangeiro, desfazer os preconceitos e mentiras que predominavam na Europa acerca do Brasil. E mesmo residindo no exterior, Anísia Floresta trabalhou sempre pela divulgação do seu país e revelou, até mesmo no seu nome, assinando como Anísia Floresta Brasileira Augusta, o orgulho que sentia de sua pátria. No final do livro, desse livro Anísia Floresta, que está disponível para download, a gente vai colocar o link no Medium e também tem na Amazon, tem uma cronologia da vida da Anísia que dá para ter uma visão um pouco mais clara e roteirizada da ordem dos acontecimentos. A gente também queria colocar aqui, depois de ler o livro da Mary, depois de ler o livro da Anísia, que por muitas vezes é difícil e a gente tem um certo afastamento assim, imediato dessas leituras, mas que a gente tem que entender esses textos como documentos históricos mesmo. Principalmente documentos históricos de uma época em que a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa, ela era realmente revolucionária, né? Era uma revolução. Então, a defesa do indivíduo, a defesa da propriedade, essa coisa de enaltecer
o engrandecimento do indivíduo como uma forma de melhorar a sociedade, todos esses eram princípios novos, inovadores, e que, de alguma maneira, eram progressistas na época. Bem como essa coisa dúbia entre uma certa emancipação, de um lado, porém, ainda restringindo a mulher ao papel de dona de casa, colocando-a cada vez mais dentro de casa, na verdade, e colocando ela nessa figura de mãe e de esposa sagrada, né? Essa imagem da mulher dentro desse espaço privado, em oposição ao espaço público, que é tudo que a gente mais odeia e abomina hoje em dia, especialmente quando ela é ainda mais justificada por uma questão biológica, né? Isso é tudo o que a teoria da reprodução social explica, argumenta e discute e quer acabar, né? Esse lugar e esse trabalho que ele é invisibilizado, que ele é naturalizado e que ele é não remunerado e que ele sustenta o capitalismo, a gente bem sabe. E que de uma maneira ou de outra, gente, nesses tempos de pandemia, a gente vê o quanto que isso tá voltando à pauta. Que bom que tá voltando à pauta, porque tá tirando, né, um véu que estava cobrindo essas relações bizarras de trabalho, mas o quanto também a gente não tá conseguindo fazer essa conexão entre o que está acontecendo e esses conceitos e fazer uma análise mesmo corajosa disso, sabe? Porque eu vejo que a gente ainda está caindo em muitos lugares de que bom que estamos podendo passar tempo em casa, fazer as tarefas domésticas, ficar com a família, e não que a contraposição a isso seja, então vamos trabalhar e produzir loucamente. Não tem que ser essa, porque é o capitalismo das duas formas. Mas tomar cuidado com esse discurso que, de novo, joga a mulher para um espaço invisibilizado, né? Isso sem contar que a gente tem os dados, assim, assustadores de como são as mulheres as mais afligidas pelo coronavírus, as que mais sofrem, as que mais trabalham. Então, assim, 7 em cada 10 enfermeiros são mulheres, 7 em cada 10 assistentes sociais, agentes de saúde, operadores de caixa, profissionais de limpeza. Todo esse trabalho é feito essencialmente por mulheres. Na pandemia, a gente viu o prefeito de Belém dizendo que o trabalho das empregadas domésticas é essencial e não pode parar, então elas têm que voltar a trabalhar na casa dos seus patrões, e a gente sabe o quanto o trabalho das empregadas domésticas é racializado no Brasil. Quem são essas mulheres que trabalham nessas condições? São as mulheres negras e são as mulheres pobres. E são as mulheres que vão deixar os seus filhos em casa, sem assistência, sem cuidado, para cuidar, como ele disse, porque, mas as médicas que estão trabalhando fora de casa precisam de alguém que cuide da casa delas, né? São só essas outras mulheres, as mulheres negras, as mulheres pobres, que na verdade não precisam, não podem cuidar das suas próprias famílias. Então, essa crise, né, como vem sendo analisada por muita gente, e ainda bem, ela mostra que realmente a doença ela é o capitalismo e ela está escancarando essas relações horrorosas e opressoras. Finalmente, há muito tempo a gente vem batendo nessa tecla, mas finalmente parece que a coisa ficou. Não tem mais tapete para colocar embaixo, né? Antes a gente colocava embaixo do tapete, agora parece que não tem mais tapete, tá todo mundo vendo. Então que pelo menos a gente use esse momento para tratar desses pontos com mais coragem e de uma maneira mais radical. Então, meus amores, este foi o episódio sobre direitos das mulheres e injustiça dos homens de Nízia Floresta. Lembrando que a gente vai disponibilizar o link para o PDF gratuito desse livro, que é um livro mais amplo, que fala de toda a história da Nízia Floresta e junta outros textos dela e artigos da Constância Lima Duarte, né, que estuda a Nízia. A gente vai deixar o link lá no nosso Medium para você fazer download. Você também pode baixá-lo gratuitamente no seu Kindle através do site da Amazon. Me dói muito falar este nome neste podcast, mas é assim que temos no caso. Para lembrar vocês, tem um cupom de desconto da Boitempo, ainda no livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Ainda está valendo até o final desse mês. 20% de desconto com o cupom #GrifaPod. POD. #GrifaPOD até o dia 20 de maio.
Não esqueça de comprar, toda vez que você for comprar um livrozito na Boitempo, entra através do nosso link. Funciona assim. Você vai lá e digita www.boitempoeditorial.com.br/grifa podcast. E a partir dessa home, com a nossa. Que é a nossa home afiliada, né? Com esse finalzinho Grifa Podcast. Todo livro que você comprar a partir de entrar por essa home, uma parte da sua compra ela é revertida pra gente, uma porcentagem. Você não paga nada mais por isso, é o mesmo preço, é o mesmo valor, mas essa partezinha volta pra gente e você ajuda a manter o Grifa rolando, o Grifa no ar. É uma maneira de remunerar o nosso trabalho, que a Boitempo, muito parceira, providenciou enfim, remunerar mesmo, né, esse trabalho de divulgação dos livros que a gente faz. Então, jogando muito claro aqui com vocês, é assim que funciona, certo? Também não se esqueça que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente, o que significa que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor a partir de R$ 5. Você coloca lá, debita no seu cartão de crédito ou por boleto, e você ajuda o Grifa a continuar existindo, a partir de R$ 5 por mês. A gente sabe que a situação está cada vez mais complicada, que a gente está vivendo um momento, né, tenebroso, mas se você puder, é uma maneira de fazer esse projeto continuar rolando por muito mais tempo. Então você vai lá no link apoia.se/Grifa Podcast. Todos esses links estão no nosso Medium, também estão na nossa bio do Instagram, também estão no nosso Twitter, ou manda uma mensagem pra gente, a gente passa todos esses links. Mas se você puder contribuir, você vai estar ajudando muito, 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 muito. Qualquer R$ 5 você ajuda muito. E você ainda ganha acesso ao nosso grupo no Telegram, que nesse exato momento nós estamos trocando fotos de gatos e cachorros e links para artigos muito legais sobre o coronavírus e a teoria da reprodução social ao mesmo tempo. Eu, se fosse você, não perderia. E além disso, sorteios mensais de livros e outros quitutes bonitinhos que tem a ver com o nosso podcast, certo? Chega por hoje, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara, fiquem saudáveis e mantenham as cabecinhas em dia, porque a gente vai passar por tudo isso, certo, meus amores? Um beijo, até o próximo episódio.